Meu filho me deixou sozinha na floresta e descobri um segredo chocante, o velório que mudou tudo. A vida de Maria sempre foi ligada à terra, ao cheiro de café fresco e à canção dos pássaros que acordavam a pequena cidade no interior. Mas tudo isso desmoronou quando Lucas, seu único filho, decidiu deixar seu lar, como se a vida que construíram juntos já não a satisfizesse mais. Ele prometeu voltar, mas o tempo passou e ele se afastou, distanciando-se da mãe que sempre o amou acima de tudo. Agora, sozinha, Maria vagava pela casa, sufocada pela solidão. Aquelas paredes, antes férteis de risadas e brincadeiras, se transformaram em um eco do que já foi. Certa manhã, sem saber onde colocar a dor que lhe consumia, Maria decidiu caminhar pela floresta, que sempre foi seu refúgio. O ar fresco e o perfume da terra molhada deveriam lhe trazer conforto, mas hoje tudo parecia uma lembrança sufocante de seus momentos felizes. Enquanto andava, sua alma estava incrivelmente pesada, como se a própria floresta tivesse absorvido suas lágrimas. Mas, entre as folhas, algo capturou sua atenção. Um diário antigo, envolto em mistério e coberto de galhos. E ao abri-lo, Maria se deparou com segredos obscuros de seu avô, um homem admirado, mas que tinha seu próprio peso de injustiças e tristezas. Com cada página que folheava, Maria se via refletida nas lutas de seu avô. Um homem que enfrentou o preconceito, que passou por tanta dor e que, assim como ela, lutou para criar uma família em tempos difíceis. Resgatar aquelas memórias fez seu coração disparar. Eram histórias de amor, de sacrifício, de uma força que ela também carregava. O diário falava de uma vida repleta de desafios, assim como a dela ao criar Lucas. Maria se perguntava: será que a vida havia sido tão cruel com ela quanto foi com seu avô? O som do telefone tirou-a de seus pensamentos. A ligação a informou sobre a morte de Dona Ana, uma figura querida da cidade. O luto a atingiu como uma tempestade, e algo dentro dela a empurrou para o velório. Ir ou não ir? Maria hesitou, mas percebeu que esse poderia ser um momento para reconectar-se com Lucas. Sabia que ele, apesar da distância, ainda batia forte no seu coração. Mas quando chegou ao velório, o que poderia ser um recomeço virou um confronto de antigas mágoas. A tensão era palpável, como fumaça nos ares, e os segredos da família começaram a se agitar entre sussurros e lágrimas. Estou aqui, pensou Maria, enquanto procurava por Lucas na multidão de rostos sombrios. E enquanto sua alma ecoava aquelas memórias de lutas e superações, a tensão crescia. Ela precisava de respostas, um caminho para unir os laços perdidos. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Maria sentiu seu coração pulsar quando de repente avistou Lucas. O olhar distante dele levou-na a relembrar não apenas a perda de Dona Ana, mas também a dor de sua ausência. Terá Lucas a força de enfrentar o passado? A noite avançava e a atmosfera carregada parecia apenas aumentar a dor. Afinal, seria possível reencontrar o caminho da família em meio a tantas feridas? Maria segurou o diário firme em suas mãos, sentindo que a verdade poderia ser o que precisavam para seguir em frente. Com o coração batendo descontroladamente, ela se preparou para o que estava por vir, sem saber se a verdade seria um bálsamo ou uma tempestade. O velório parecia um mar de tristeza, onde cada lágrima derramada era um peso a mais no coração de Maria. Lucas estava ali, mas a distância emocional entre eles era imensa, como se um abismo os separasse. Maria respirou fundo e, com o diário apertado contra o peito, decidiu que precisava aproximar-se dele.
Era hora de quebrar o silêncio que tanto a sofrera suas almas. Ela caminhou lentamente até Lucas, observando-o de perto. Os olhos dele, embora envoltos em tristeza, mostravam um lampejo de emoção. Ele parecia tão perdido em seus próprios pensamentos, assim como estava há meses, que Maria sentiu uma onda de compaixão por aquele menino que agora era um homem. Lucas, murmurou ela, com um fio de voz que se perdeu no murmúrio da sala. Ele virou-se, surpreso ao ouvir a própria mãe. A expressão no rosto de Lucas oscilou entre a alegria e o medo. Queria abraçar a mãe, mas algo o segurava. Aquele abraço tinha o poder de curar feridas profundas, mas também poderia reabrir cicatrizes antigas. O silêncio entre eles era denso, quase palpável. Renunciado a tantas emoções, Maria hesitou. De repente, as palavras do diário a ecoaram em sua mente. A verdade tem o poder de libertar. Eu encontrei isso, disse Maria, abrindo lentamente o diário. As páginas amareladas agora pareciam brilhar sob a luz suave do local. Ela o estendeu a Lucas, que, relutante, aceitou. Ao tocá-lo, um misto de nostalgia e curiosidade percorreu seu corpo. Os olhos dele percorreram as páginas. Ao reconhecer a caligrafia do avô, algo mudou em seu olhar. As palavras de um homem que enfrentou tantas batalhas e que contou cada vitória e derrota se tornaram uma ponte entre eles. Maria percebeu que o diário tinha o poder de provocar uma conversa que nunca tiveram. "Mamãe", começou Lucas, mas as palavras não saíram. "E sabia que seu avô também passou por tempos difíceis?", disse Maria, interrompendo o silêncio. "Ele lutou para manter a família unida em meio a tanta dor. Essas histórias, elas nos conectam." Lucas ergueu a cabeça e Maria viu o brilho dos olhos dele se encherem de lágrimas. Uma tensão invisível começou a se desfazer entre eles. Ele não era mais apenas o filho distante, mas também o avô que nunca conheceu, um homem que vivenciou a solidão e a luta. "Eu perdi muito tempo", disse Lucas com a voz embargada. Maria sentiu seu coração inchar de esperança. "Nós podemos reconstruir isso, meu filho. Podemos compartilhar nossas dores e alegrias. Eu quero que você saiba que eu sempre estarei aqui." A carga de anos de separação parecia começar a se dissipar. Mas antes que pudéssemos captar plenamente esse momento delicado, eles ouviram uma voz atrás deles. "O que vocês estão fazendo juntos?" Era Clara, a prima de Lucas, com um olhar de espanto. Maria sentiu que o mundo ao seu redor congelou. A tensão voltou a aumentar. Diante do olhar curioso e confuso de Clara, Maria se perguntou se ainda haveria tempo para que ela e Lucas pudessem conversar, sem mais interrupções. Será que finalmente estavam prontos para abrir seus corações? A verdade que saía das páginas do diário finalmente poderia se espalhar para além deles? Maria mordeu o lábio, sentindo uma nova onda de nervosismo. O que aconteceria agora? Ela precisava de coragem, e no fundo, sentia que aquele poderia ser o começo de uma nova história para a família. Mas de repente, uma nova revelação atravessou sua mente. Haveria mais segredos escondidos naquele diário? O que seu avô não contou? Mais que isso, será que essas verdades poderiam unir ou separar ainda mais a família? O que Maria não sabia era que, com o virar de uma nova página, a história de sua família poderia ser transformada para sempre. Maria sentiu o coração acelerar, as palavras de Clara pairando no ar como uma nuvem pesada. Ela olhou para Lucas, buscando apoio, mas ele parecia perdido, a pressão da situação o envolvendo novamente. A sala estava cheia, as pessoas sussurrando entre si, mas, para Maria, tudo se resumia àquela fração de segundo em que seu filho e sua prima observavam-na, uma expectativa estranha nos olhares deles. "Eu só estava mostrando a ele o diário do vovô", disse Maria, esforçando-se para soar calmada, a voz trêmula, mas firme. "Um jeito de nos conectarmos.
Clara franziu o senho, desconfiada, como se a verdade que estava prestes a ser revelada fosse um mistério oculto que ela não estava pronta para encarar. Maria percebeu que não era apenas a curiosidade de Clara em jogo, mas um pedaço de história familiar que vinha sendo sussurrado em segredos. "Por que você não me falou disso antes, Lucas?" Clara perguntou. A frustração em seu tom era evidente. "Esse diário pode conter muitas coisas que nunca ouvimos." Com um olhar intenso, Maria decidiu descer do muro em que estava. Ela não poderia mais esconder nada. As verdades não contadas precisavam ser reveladas, independente do peso que carregariam. Lucas olhava para a prima e depois para a mãe, como se tentasse buscar a resposta que ainda não tinha. "Vocês sabem que o avô teve um passado difícil, mas existe mais. Tanto que eu mesma estou tentando entender", Maria falou, engolindo em seco. "Ele carregou muitos segredos, e esse diário pode ser a chave para desvendá-los." Lucas, tomando coragem, finalmente quebrou o silêncio. "O que você quer dizer, mãe? Que segredos?" Maria sentiu a urgência das palavras. O que ela diria poderia mudar tudo, não apenas para ela e Lucas, mas para toda a família. A pressão de um contexto tão intenso fez sua voz desmoronar um pouco. "O diário revela coisas que nem eu sabia. Vovô falou sobre uma mulher, alguém que ele amou antes de entender o que a família significava para ele. Não era apenas uma história do passado, era uma questão de escolhas e arrependimentos que poderiam ter moldado tudo." A cada frase, a tensão aumentava, como um fio esticado prestes a arrebentar. Lucas pareceu chocado, mas os olhos de Clara estavam mais alertas do que nunca. "Você está dizendo que vovô pode ter tido outra família?" perguntou, com uma incredulidade que se transformava rapidamente em fúria. Maria sentiu o peso das palavras que saíam sem controle, mas sabia que se não falasse agora, perderia a chance de se conectar de verdade. "Não sei se foi assim, mas está tudo aqui. As dores, as amores e os segredos. Este diário, Lucas, é mais do que um simples livro. É a história que nos conecta." Um silêncio pesado tornou-se o cenário perfeito para a tempestade que se formava dentro de Lucas. Ele encarou o diário, absorvendo aquela nova realidade. O que mais seu avô poderia ter escondido? O que mais havia por trás daquela fachada de família unida? Clara respirou fundo. "Se formos explorar isso, precisamos ser honestos uns com os outros. Não adianta jogar pedras. O que importa é o que faremos agora." Maria assentiu, aliviada por ver que Clara estava disposta a enfrentar o que estava por vir. Mas, mesmo assim, o medo se misturava à esperançosa possibilidade de cura. Já era hora de desvendar de uma vez por todas aquilo que ficou enterrado durante anos. Mas o que se seguiria? As revelações do diário poderiam não apenas aprofundar a conexão entre eles, mas também abrir feridas que pensavam estar fechadas. O passado tinha suas garras bem firmes, e confrontá-lo seria um desafio maior do que qualquer um deles esperava. Antes que alguém tivesse a chance de comentar, a campainha de casa soou. O barulho cortou a atmosfera tensa como uma faca. Maria trocou olhares com Lucas e Clara. Quem seria? E o que mais esse dia traria de surpresas? Maria hesitou, antes de se dirigir à porta, ainda sentindo o peso do que havia sido revelado. O som da campainha ecoava como um chamado, intensificando a tensão na sala. Dentro dela, uma tempestade de emoções se formava. Medo, curiosidade e uma pitada de esperança. Lucas, claramente abalado, avançou em direção à porta. "Vou abrir, mãe." Ele puxou a maçaneta e, para a surpresa de todos, do outro lado estavam dois homens de aparência séria. Um deles, mais velho, vestia um terno escuro, enquanto o outro, um pouco mais jovem, segurava uma pasta na mão. Maria sentiu o estômago revirar. O clima mudou instantaneamente, como se aquele momento estivesse prestes a desvelar mais segredos. "Boa tarde. Nós somos da agência que lida com a herança do seu avô", começou o homem mais velho com uma voz pausada e firme. "Precisamos conversar sobre a situação legal relacionada ao diário que você mencionou." O olhar de Clara se endureceu.
O que tem a ver isso com o diário? O diário contém informações importantes. E nós temos razões para acreditar que outros interessados também estão se movendo para reivindicar o que é deles, explicou o homem, olhando diretamente para Maria. Espera, outros interessados? Lucas interrompeu, sua voz revelando um misto de confusão e indignação. O que você quer dizer? O homem mais velho respirou fundo, claramente acostumado a lidar com situações tensas. A questão é que seu avô pode ter deixado algo além dos seus registros. Existe um testamento que foi encontrado e que menciona um patrimônio significativo relacionado a essa mulher que ele amou. Nós precisamos que vocês nos acompanhem para discutir isso. Maria sentiu seus joelhos fraquejarem um pouco. A revelação estava se desenrolando diante dela como um filme de horror em câmera lenta. Era difícil processar que a história de amor do avô poderia não apenas desvelar segredos familiares, mas também colocar a família em uma situação complicada, disputas sobre posses que ela nunca imaginou que enfrentaria. Clara parecia prestes a explodir. Então, essa mulher foi realmente importante para ele. Isso significa que qualquer coisa que descobrimos pode impactar muito mais do que pensávamos. Enquanto os homens trocavam olhares, Maria percebeu que algo sombrio se preparava para ser liberado. O que a verdade sobre o passado do avô realmente significava para eles. A conexão que estavam tentando estabelecer poderia se desmoronar antes mesmo de começar. Não estou pronta para isso, não agora, Maria exclamou com a voz embargada. Antes que pudesse continuar, o homem mais jovem comentou: entendemos que é difícil, mas se não enfrentarmos essa situação agora, pode ser que outros venham atrás, e isso só complicará as coisas. Maria sentiu um peso enorme em seu peito. Naquele instante, a decisão parecia impossível. Ela poderia optar por ignorar tudo isso, seguir com sua vida e deixar o passado enterrado. Mas, ao mesmo tempo, sentia que essa era a oportunidade que tanto esperava para entender o avô e, quem sabe, a própria família. E se nós não formos? Lucas desafiante perguntou, e Maria quase sorriu com a coragem dele, mas nada disso fazia sentido no momento. O silêncio se instalou novamente na sala, como uma quinta essência do que estava por vir. Todos sabiam que não poderiam fugir. Maria olhou para Lucas e Clara, a angústia no olhar deles refletindo tudo o que ela sentia. O peso das escolhas pairava no ar. Era hora de enfrentar o desconhecido. O que vocês decidem vai mudar tudo, Maria murmurou, e suas palavras ecoaram no fundo de suas almas. Assim que a verdade finalmente se desenrolasse, um novo caminho se abriria diante deles. Mas que custo viriam a pagar por ele? Maria respirou fundo. A tensão dentro da sala era palpável. Cada segundo parecia se arrastar. Um eco de suas próprias incertezas. O olhar ansioso de Lucas cimentava sua ideia de que tinha que tomar uma decisão. Ele era tão jovem e já estava enfrentando questões tão complexas. Clara, no entanto, parecia congelada, fixada em um ponto indeterminado do chão. O peso das palavras do homem mais velho pairava no ar como uma tempestade prestes a eclodir. Temos que ir, disse Maria finalmente, suas palavras saindo de forma hesitante, mas resoluta. Lucas a olhou surpreso. Sério? Vamos nos meter nessa confusão? Precisamos entender o que aconteceu, para o bem da nossa família, respondeu ela, tentando transmitir confiança mesmo enquanto o medo a consumia por dentro. Clara pareceu despertar, os olhos brilhando com determinação. É verdade, não podemos deixar que outros decidam por nós. Ao menos, se soubermos o que está em jogo, teremos um pouco de controle. Os homens trocaram olhares, como se a disposição deles fosse um passo para fora da obscuridade. O homem mais velho assentiu. Então vamos, podemos seguir o caminho para a agência. Lá, teremos mais informações sobre o que está em jogo. Maria pegou a mão de Lucas e, juntos, começaram a seguir os homens para fora da casa. A luz do sol parecia mais ofuscante do que o normal, como se não quisesse lembrar-lhes da jornada pesada que tinham pela frente. Clara, firme e destemida, caminhava logo atrás,
absorvendo tudo ao seu redor de maneira intensa. A cada passo, Maria sentia o coração acelerar. Lembranças do avô a assombravam. Ele sempre havia sido um homem repleto de histórias, um contador de causos que desafiava a lógica, mas que também pregava sobre valores familiares. Agora, ela se perguntava se ele havia escondido mais do que apenas recordações em um diário. O que era aquele amor que parecia ter moldado toda a sua vida? Chegaram à agência, um edifício austero que exalava formalidade. Assim que entraram, Maria foi recebida por uma recepcionista que os guiou até uma sala de reuniões. O ambiente era iluminado, mas a atmosfera densa, carregada de perguntas não respondidas. O homem mais jovem começou a expor toda a situação. O testamento do seu avô especifica não apenas o patrimônio, mas também a divisão dos bens entre os herdeiros mencionados. No entanto, até que o diário seja examinado, não poderemos confirmar os detalhes. Maria prendeu a respiração. A sensação de que toda a vida dela poderia mudar em instantes a paralisou. Uma herança que não era só material, mas emocional. E quem são esses outros interessados? Perguntou Lucas, a voz tensa. O homem mais velho olhou direto nos olhos de Lucas, como se quisesse transmitir a seriedade da situação. Não sabemos ao certo, mas há informações de que uma mulher que foi muito próxima de seu avô está envolvida. Seu nome não está no testamento, mas seu vínculo pode complicar as coisas. Clara mordeu o lábio. Isso significaria que estamos lidando com algo que vai além da simples herança, não é? A resposta do homem era uma confirmação silenciosa. Maria sentiu uma onda de incredulidade. Permitiria que uma estranha, que nem mesmo conhecia, ameaçasse a unidade deles? As emoções a inundaram. Raiva, confusão e uma centelha de determinação. Ela não faria isso acontecer. Precisamos ver esse diário agora, exclamou Maria, sua voz ecoando na sala. É a única maneira de entendermos tudo isso. Lucas e Clara a observaram, espantos e coragem misturados em seus rostos. Maria sabia que a batalha estava apenas começando e que o peso da verdade poderia ser mais pesado do que qualquer herança. Enquanto se preparavam para enfrentar o que estava por vir, algo em sua intuição parecia gritar que o que descobririam mudaria não apenas a história do avô, mas a própria essência da família. O que estará escrito lá pode nos levar a um novo caminho, ela murmurou, com uma mistura de ansiedade e esperança. E enquanto esperavam, uma pergunta ecoou na mente de Maria. Que segredos mais aterradores estavam prestes a vir à tona? Maria sentia a pressão crescente no peito enquanto aguardavam a entrada do advogado. O som do relógio na sala se tornava um tambor, marcando o tempo que parecia se arrastar, cada tic-tac a lembrando da urgência da situação. Lucas observava sua mãe, as feições dele expressando uma luta interna, como se tentasse absorver a gravidade do que estava acontecendo. Clara mantinha o olhar fixo na porta, seus dedos nervosamente entrelaçados. Parecia que todos ali estavam vivendo um suspense silencioso, pressionados pela expectativa do que o diário poderia revelar. Quando a porta finalmente se abriu, um homem de meia idade entrou. Seu semblante sério refletia a importância do momento. Ele se apresentou como advogado do avô, e Maria sentiu uma onda de desespero. E se o que ele dissesse fosse devastador? O diário, por favor, pediu Maria, seu desejo de saber expresso em cada sílaba. O advogado deu um passo à frente, segurando um pequeno caderno de capa preta sob o braço. Era um objeto comum, mas, aos olhos de Maria, simbolizava um universo de segredos. Ela podia sentir a energia do lugar mudar, como se o próprio ar se tornasse denso. Antes de abrirmos, é importante que vocês estejam conscientes de que algumas informações podem ser dolorosas, começou o advogado, suas palavras pesadas com a gravidade da situação. Maria olhou para os filhos e algo na determinação de Clara a encorajou. Estamos prontos. Por favor, vamos em frente. O advogado respirou fundo, colocou o diário na mesa e abriu a capa. O cheiro de papel antigo preencheu o espaço, trazendo consigo uma sensação de nostalgia.
Cada página estava escrita com uma caligrafia firme, mas já desgastada pelo tempo. Ele começou a ler em voz alta, e as palavras pareciam se desdobrar como um filme em que Maria se via mais envolvida a cada relato. A primeira parte contava sobre a infância do avô, suas dificuldades e sonhos. Mas então, o tom mudou. O diário começou a mencionar alguém, uma mulher, que parecia ter um papel crucial na vida dele. O coração de Maria acelerou. "O que é isso?" Murmuro Clara, a confusão evidente na voz. O advogado levantou o olhar. Essa mulher, ela não era uma apenas amiga. O seu avô e ela tiveram uma conexão profunda, algo que parece ter durado anos. Maria sentiu a boca seca, a verdade começando a se desenhar diante dela como uma sombra assustadora. A ideia de uma possível traição, de uma vida dupla que seu avô poderia ter levado, a angustia. "Mas ele nunca falou dela para nós", disse Lucas em choque. As palavras do diário continuaram a fluir, revelando sentimentos de amor que transcendiam o tempo e se mesclavam com promessas não cumpridas. Cada frase parecia pesadas como âncoras. Maria se pegou questionando a imagem idealizada que tinha de seu avô. E se as memórias que ela roldava fossem apenas uma parte superficial de quem ele realmente era? Assim que o advogado terminou a leitura, um silêncio pesado se instalou. Maria sentia a tempestade de emoções dentro de si. E agora, eles não tinham apenas que aceitar a realidade das pessoas que amavam, mas entender como isso mudaria toda a dinâmica da família. "Você vai querer entrar em contato com essa mulher?" O advogado perguntou, suas palavras pairando no ar. Não era apenas uma pergunta, era um pedido urgente. Maria olhou para Lucas e Clara, buscando conforto, mas encontrou o mesmo desamparo em seus rostos. Uma estranha sensação a atravessou. Havia raiva e dor, mas também uma centelha de curiosidade. Ela precisava entender a verdade, mesmo que isso significasse se confrontar com a história oculta do avô. "Precisamos encontrá-la", decidiu Maria, sua voz firme, "para saber o que realmente aconteceu." O advogado assentiu. "Então, vamos começar essa jornada, mas preparem-se, pois o que você descobrir pode ser ainda mais surpreendente do que imaginamos." Enquanto o dilema se formava, Maria mal podia imaginar quais novos segredos estavam por vir e que futuras revelações podiam ainda abalar as fundações da família. Mais perguntas surgiam e uma delas ecoava em sua mente. Será que a verdade fortaleceria ou destruiria os laços que eles ainda tinham? O sol se punha lentamente, tingindo o céu de laranja e roxo. Maria estava em casa, na sala, tão perdida em pensamentos que mal notou os filhos fazendo o mesmo. Lucas foi o primeiro a quebrar o silêncio. "Mãe, e se encontrarmos essa mulher e ela disser que tudo era verdade?" Sua voz tremia, transbordando preocupação. Maria olhou nos olhos do filho. O que ele perguntava era o que mais a angustia. E se o que descobrissem não apenas mudasse a percepção sobre o avô, mas também a visão que tinham sobre suas vidas? "Não sei, filho", respondeu, a voz cheia de incertezas. "Mas precisamos saber." A verdade era que a expectativa estava corroendo seus ânimos. Maria tentou acalmar o coração acelerado, mas quanto mais pensava na possibilidade de descobrir algo que pudesse abalar as estruturas da família, mais sufocada se sentia. E se ao invés de respostas, encontrassem mais perguntas? Clara, angustiada, mexia sem parar no celular, procurando informações. Ela sabia que a tecnologia poderia ser a aliada que faltava. Virou-se para os irmãos. Tem que existir alguma pista sobre essa mulher. Um nome, qualquer coisa. Sua voz era um misto de determinação e medo. Com um gesto de concordância, Maria decidiu que não iriam esperar. Precisavam tomar uma atitude. As incertezas poderiam ser ainda mais dolorosas do que qualquer resposta que o passado lhes ofertasse. O trio se uniu sob a luz suave da sala. Um pacto silencioso. Vamos procurar juntos, vamos descobrir, mas sem deixar que isso nos separe, tá? Maria afirmava isso como se o pronunciar daquelas palavras trouxesse segurança. O tempo parecia um inimigo.
se arrastando enquanto eles se juntavam na tarefa de desvendar este mistério. Ao longo da semana, as conversas foram marcadas por lágrimas e risos nervosos, compartilhando histórias, lembranças e construindo um retrato verdadeiro do avô. Era como se, aos poucos, suas lembranças fossem se misturando com as páginas do diário que leiam juntos, formando uma nova narrativa. Descobriram que a mulher se chamava Helena. A cada nova informação, a tensão crescia. Helena não era apenas uma resquício da vida passada de seu avô. Ela tinha um passado que poderia alterar o futuro da família. Maria estava dividida entre a curiosidade insaciável e o medo do que essa revelação poderia causar. À noite, quando olhava para o céu estrelado, questionava a si mesma se estava pronta para encontrar Helena. As estrelas pareciam responder que o que quer que acontecesse era necessário. A busca levou alguns dias, e o que começou como uma conversa entre novelas familiares tornava-se um conto de superação e questionamentos. Finalmente, numa tarde ensolarada, Clara recebeu uma mensagem. O coração de Maria disparou ao ouvir o estalo do telefone. A irmã leu em voz alta: Helena está disposta a se encontrar com vocês. Ela quer conversar sobre o avô de vocês. O silêncio tomou conta da sala novamente. Mas agora era diferente. Era um silêncio carregado de expectativa e ansiedade. Maria olhou para Lucas e Clara, sentindo o peso do momento. A verdade estava na porta, pronta para entrar. E agora? Perguntou Clara, quebrando o espanto. Não tinha como voltar atrás. Eles tinham que ir. O que quer que estivesse esperando por eles poderia ser doloroso, mas Maria sabia que a verdade era um passo necessário para seguir em frente. Amanhã, vamos nos encontrar com ela. Respirou fundo, decidida. Mas uma pergunta martelava na sua cabeça e ganhava força a cada instante. Até onde estavam dispostos a ir para descobrir a verdade? E o que isso poderia significar para a família? O dia seguinte chegou com o sol brilhando intensamente, como se o universo estivesse ciente do encontro que se aproximava. Maria se sentia como se estivesse prestes a mergulhar em águas desconhecidas. Estava nervosa, a boca seca, o estômago revirado. No café da manhã, o silêncio pairava pesado entre os três. Lucas e Clara trocaram olhares nervosos, enquanto Maria tentava engolir um pedaço de pão. Vamos para o lugar que ela indicou? Perguntou Lucas, quebrando a tensão. Sua voz tremia, mas havia uma determinação que ela reconhecia. Sim, precisamos ir. Mas lembrem-se. Maria respirou fundo, buscando coragem. O que quer que descubramos, somos uma família e isso nunca vai mudar. Os irmãos assentiram. A conversa do café passou a ser uma lembrança distante enquanto faziam o caminho até a café, onde se encontrariam com Helena. A cidade passava pelo cotidiano apressado, mas eles se sentiam como se estivessem em um mundo separado, onde tudo ao redor tinha se desvanecido. Cada passo que davam parecia mais pesado, como se o caminho estivesse carregado de incertezas. Quando chegaram ao local, Maria hesitou por um momento, parando na porta da pequena cafeteria. O cheiro de café fresco invadia o ar, mas seu coração estava agitado. O que se escondia por trás das verdades que poderiam ser reveladas? A tensão era palpável. Vou entrar primeiro, tá? Clara disse, percebendo a hesitação da mãe. Estamos juntos. Maria assentiu, um misto de gratidão e medo percorrendo seu corpo. Clara abriu a porta e assim que atravessou o limiar, todos os olhares na cafeteria se voltaram para eles. A mulher à mesa do fundo, com cabelos brancos e um olhar íntimo e profundo, levantou a mão. Era Helena. Sentaram-se diante dela e o clima logo se transformou em um jogo de emoções. Maria observou o rosto da mulher, procurando qualquer indício, qualquer sinal que revelasse o que estava prestes a acontecer. E eu sei que não é fácil, começou Helena, sua voz suave, mas firme. O passado sempre tem suas sombras, e muitos segredos podem doer. Eu vim aqui porque sinto que vocês precisam saber quem eu sou. Maria sentiu sua respiração se tornar mais rápida.
O olhar atento de Lucas e Clara ao redor dela lhe dava força. Laços invisíveis conectavam aquele momento ao que poderia vir a seguir. O seu avô, Antônio, Helena pausou, o peso do nome reverberando na mente de Maria. Ele foi muito importante para mim, e a história que vocês conhecem é apenas uma parte do que foi nossa vida juntos. Os filhos de Maria trocaram olhares de descrença. Clara não conseguiu se conter e questionou. Então é verdade? O que você quer dizer com vida juntos? Helena respirou fundo, enquanto as palavras pareciam ser retiradas de suas memórias mais profundas, e Maria não sabia se estava pronta para ouvir mais. O que ela havia imaginado como um encontro revelador estava se transformando em um naufrágio emocional. Antônio e eu éramos mais do que amigos. Ele me deixou uma parte de si, e eu preciso que vocês saibam. Ele amou vocês muito. Mas havia circunstâncias que nos separaram. A sala ao redor parecia se estreitar, e Maria sentiu seus músculos perderem força. E se a verdade que encontrassem fosse mais dolorosa do que qualquer vazio que sempre havia estado? O tempo parou enquanto Helena continuava, revelando segredos que desafiavam tudo o que Maria e seus filhos acreditavam. As palavras se entrelaçavam, cada uma revelando mais do que esperavam. Então, ao final da história que parecia interminável e até surreal, Maria não sabia se sentia mais raiva ou compaixão. Helena olhou para Maria e seus filhos com uma mistura de tristeza e esperança. Eu vim até vocês porque a verdade precisa ser conhecida e liberada, mas eu também preciso que vocês entendam que há um lado positivo em tudo isso. Neste momento, uma lâmina de luz entrou pela janela, como se o sol estivesse tentando abafar a escuridão que a verdade trouxe. Maria ainda sustentava a pergunta em seu coração. Até que ponto essa verdade alteraria suas vidas? Mas antes que pudesse formular essa dúvida em palavras, a campainha da porta da cafeteria tilintou, e uma figura apareceu na entrada, congelando o ar ao redor deles. Era alguém que Maria nunca esperaria ver. Naquele instante, a vida de todos ali estava prestes a mudar para sempre. O som da campainha ecoou na cafeteria, cortando o ar já carregado de emoções. Maria virou a cabeça lentamente, tentando processar a visão à sua frente. A silhueta era familiar e, ao mesmo tempo, perturbadora. Era Marco, seu irmão mais velho, que havia se afastado da família há anos. Seus olhos, castanhos como os de Maria, estavam cheios de uma mistura de insegurança e determinação. — O que você está fazendo aqui? A voz de Clara soou aguda, quebrando o silêncio. Marco hesitou, o olhar inquieto, enquanto absorvia a cena ao seu redor. Maria sentiu uma onda de confusão e surpresa. Como ele sabia que estavam ali? Por que estava agora diante dela, após tanto tempo de ausência? Eu soube que vocês estavam se encontrando. A voz de Marco era quase um sussurro. E precisava vir. Os olhares se cruzaram rapidamente, como se a tensão do passado calamitoso ainda estivesse fresca nas memórias deles. Helena observava, a expressão de preocupação aumentando. — Este é um momento importante, Marco, disse ela, como se tentasse guiá-lo em meio ao turbilhão de sentimentos. Viemos buscar a verdade. O coração de Maria batia descontroladamente. O que a presença de Marco significava? Eles estavam sobrecarregados com as revelações de Helena, e agora a iminência de uma nova história surgia. O que poderia ser mais doloroso? Eu não sabia que o nosso avô tinha uma ligação com ela, Marco murmurou, olhando para Helena. O que mais precisamos saber? Clara estava inquieta, os olhos brilhando, como se estivesse esperando um sinal. Maria sentia uma mistura entre acolhimento e resistência. Como poderia confiar plenamente em Marco, alguém cuja saída da família ainda deixava marcas? Mas havia um desejo de unir as peças de um quebra-cabeça que parecia crescer a cada segundo. Helena estava compartilhando algo sobre o passado. Maria disse, em um esforço de conexão. Algo que pode mudar tudo.
Marco respirou fundo, como se estivesse se preparando para enfrentar um dragão adormecido. Eu estive longe, eu sei, mas nunca deixei de me preocupar com vocês. Só que tudo isso é muito mais complicado do que parece, não é? Um silêncio pesado se instalou. Clara, com a voz trêmula, desafiou os dois. Então, o que você sabe? O que mais está escondido? Diante da pergunta, Maria notou como a tensão no ar se transformou em algo quase palpável. O olhar de Marco se fixou em Helena, como se houvesse uma demanda sem palavras. O que eu sei é que precisamos enfrentar os nossos fantasmas juntos. Ele começou hesitante. Helena olhou para Maria e seus filhos com um misto de compaixão e tristeza. Às vezes, os segredos se escondem em nossa própria história. Se vocês estiverem dispostos, posso ajudar a desvendar ainda mais. Maria sentiu uma onda de raiva e frustração. Por que tudo era tão difícil? As camadas estavam se acumulando e, em algum lugar dentro dela, a esperança lutava para emergir. Vamos descobrir essa verdade, Maria declarou, a voz firme. Juntos. Mas antes que pudessem avançar, Marco se virou, como se uma sombra estivesse passando por ele. Eu tenho algo a contar, algo que ninguém tem ideia do que realmente era, ele disse, os olhos se marejando. É sobre o que aconteceu na noite em que eu saí de casa. O tempo pareceu parar mais uma vez. O que mais poderia se desdobrar daquela história já tão cheia de surpresas? A tensão na sala crescia, todos esperando ansiosamente por mais revelações, como se a verdade estivesse prestes a desmoronar a realidade que conheciam. E, a cada momento, ficava mais evidente. O passado dos quatro se entrelaçava, e essa nova revelação tinha o poder de transformá-los para sempre. O ar na pequena cafeteria estava carregado de tensões não ditas. Maria olhou para Marco, seu irmão, enquanto tentava processar a enormidade do que estava prestes a ser revelado. O passado prometia retornar como um furacão, e ela não tinha certeza se estava pronta para aquilo. O que aconteceu naquela noite, Marco? Perguntou Clara, sua voz trêmula, mas determinada. Por que você saiu de casa e nunca mais voltou? Marco engoliu em seco, os olhos refletindo a dor de um tempo perdido. Ele respirou fundo antes de começar. Eu não sabia como lidar com o que estava acontecendo, com os segredos da nossa família, com o avô e suas mentiras. Ele hesitou, e Maria sentiu seu coração acelerar. Naquela noite, eu encontrei um diário escondido. Era do vovô. As histórias que ele contava eram diferentes do que vivíamos. Ele não era apenas um homem bom. Tinha um lado sombrio que nunca mostramos para vocês. A revelação parecia um soco no estômago de todos. Maria trocou olhares rápidos com Lucas e Clara. O avô perfeito que ela tanto admirava agora tinha um passado repleto de segredos. O que tinha escrito lá? Perguntou Lucas, sem conseguir disfarçar a preocupação na voz. Ele falava sobre sua vida com Helena e outras coisas. Marco olhou para Helena, que estava paralisada, absorvendo cada palavra. Falava sobre decisões que o assombravam, sobre arrependimentos. E isso me deixou apavorado. Eu saí porque não queria fazer parte de nada daquilo. Uma sombra passou pelo rosto de Helena, mas ela manteve-se firme. Maria sentiu uma mistura de raiva e compreensão. Como poderia seu irmão ter fugido em vez de encarar a verdade? Isso não é uma justificativa, exclamou Clara. Você poderia ter nos contado, poderíamos ter enfrentado isso juntos. Não foi fácil para mim. Marco disparou, a voz tensa. Ouvindo tudo isso agora, vejo que deveria ter voltado. Mas o medo tomou conta de mim. A atmosfera carregada parecia pesada demais. Maria sabia que cada um ali carregava suas próprias feridas e cicatrizes. O encontro com Helena estava trazendo à tona não apenas os segredos do avô, mas também os deles. O que queremos saber agora, disse Maria, ainda confusa, mas decidida, é se o que você leu pode nos ajudar a entender como podemos sair disso.
Marco olhou para o chão, como se buscasse coragem nas tábuas desgastadas da cafeteria. Ele finalmente disse: o avô estava dividido entre dois mundos. Sua lealdade à família e um amor que nunca deixou para trás. Ele se sentia culpado por ter traído o que tinha, e isso o consumiu. As palavras de Marco pareciam calibrar o ambiente à sua volta, e a cada frase, Maria sentia o peso da dor e da confusão se misturarem a uma nova compreensão. Precisamos entender o que isso significa para nós, disse Helena, quebrando o silêncio. Não podemos permitir que o passado destrua o que você ainda tem. O amor que Antônio tinha por vocês era verdadeiro. Ele se arrependeu, mas também encontrou formas de amar. Maria se lembrou das páginas do diário, que fizeram o seu coração pulsar mais rápido. Aquela busca pela verdade era sagrada, e não importava o quanto doía, era necessário. Esse novo conhecimento poderia ser a porta para a libertação deles. Com a voz mais suave, Maria perguntou a Helena: você estaria disposta a compartilhar mais sobre o que seu avô realmente sentia? A história dele pode nos ajudar a entender como seguir em frente? Helena assentiu. Os olhos brilharam com uma mistura de compaixão e tristeza. Eu quero que vocês saibam que amor e dor às vezes andam lado a lado. Eu nunca quis separar uma família. Ao contrário, sempre desejei que vocês soubessem que a história deles não é uma sombra, mas uma luz que pode guiar. Então vamos descobrir essa luz juntos, decidiu Maria, olhando ao redor, sentindo que, independentemente do que fosse revelado, eles eram uma família. E essa união, apesar dos fantasmas do passado, podia guiá-los para o futuro. Enquanto caminhavam juntos nessa verdade emocional, Maria sentiu uma onda de esperança se erguer entre eles. Um novo capítulo estava prestes a ser escrito, e ela sabia que, seja qual fosse o custo, enfrentariam juntos. As revelações estavam longe de acabar. O que quer que se desenrolasse a partir dali, ela estava pronta para lutar por sua família e suas verdades. E nesse momento, ela percebeu que sua jornada não era apenas sobre descobrir os segredos do passado, mas também sobre encontrar o caminho para a cura, para a reconexão e, finalmente, para a liberdade emocional que sempre buscou. Enquanto se preparavam para os próximos passos, Maria olhou para o céu além da janela. Havia uma luz clara que atravessava as nuvens, prometendo novos começos. E ali, na presença de seu irmão e de Helena, Maria sentiu que estavam finalmente prontos para transformar todas as dores em uma nova esperança. Agora, mais do que nunca, Maria sabia que era essencial se inscrever no canal para acompanhar próximas histórias como essa. Cicatrizes se curam e verdades são reveladas. Não perca o que vem a seguir. Deixe seu like agora mesmo e comente suas teorias sobre o que está por vir. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão transformadora. Este é o momento de mostrar seu apoio.